Por que será então que esse povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Isso aqui é Deus falando. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhes estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época da sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, entregarei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos são gananciosos. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam a ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Versículo 18. A tristeza tomou conta de mim, Jeremias falando. A tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. Ouço o grito de socorro da minha filha, do meu povo. O grito que se estende por toda a terra. Qual que é o grito? Aqui é a voz do povo, que dizia: o Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? E aqui vem a voz de Deus. Porque eles me provocaram a ira com os seus ídolos, com os seus inúteis deuses estrangeiros. Porque eles me provocaram a ira com os seus ídolos e com os seus inúteis deuses estrangeiros. Passou a época da colheita, acabou o verão, não estamos salvos. Aqui é a voz do povo. Voz do profeta: estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito, e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? O contexto, qual é o contexto aqui? Jerusalém antes de ser destruída e levada ao exílio. O profeta Jeremias, homem de Deus, está aqui buscando despertar Jerusalém ao arrependimento, à nova vida. E ele está aqui no seu ofício, sendo instrumento de Deus, e Jeremias está expressando no seu livro a voz de Deus, instrumento de Deus, um profeta de Deus. E também no seu livro existe as expressões do coração do homem de Deus, do profeta, do cidadão de Jerusalém, que olha para a realidade do seu povo, olha para o comportamento, olha para a espiritualidade, olha para a economia, olha para o comportamento moral. Esse cidadão temente a Deus dentro de uma sociedade que está se corrompendo,
Nesse livro, todas essas coisas acontecendo, ele, diante do comportamento do povo, ele antevê o futuro. Antevê o futuro por revelação divina e também por conhecer a palavra de Deus e saber o que a palavra de Deus diz a respeito do futuro daqueles que se distanciam de Deus e que tomam os outros caminhos. Está esse homem vivendo naquela angústia em meio àquela sociedade corrompida e corruptora, que está lá se distanciando de Deus. Um povo em decadência espiritual, vivendo uma religião de aparência. Tinha religião, mas não tinha compromisso com Deus. Estavam desobedecendo os preceitos da palavra de Deus e buscando outros deuses. E havia ali uma sociedade sincretista que misturava o Deus verdadeiro com outros deuses e outras coisas e buscando um pouquinho de cada Deus, dizendo acreditar em Deus e confiar nele, mas também eles tinham esse ídolo, essa estatueta, aquela outra, aquele outro tipo de fé, um objeto de adoração mística aqui, outro lá, outro acolá. Uma mistura, um mix de deuses e uma fé misturada com tudo um pouco. E sem compromisso com um verdadeiro Deus. Diante disso, um juízo iminente estava por vir sobre eles. Está aqui Jeremias, no seu ofício profético, alertando o povo, dizendo a eles que tinha possibilidade de cura. E ele começa então, inspirado pelo Espírito Santo, a falar sobre todas essas coisas. E ele vai colocar aqui algumas palavras muito profundas. Lamento, aqui tem lamento. Por que será então que esse povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar a Deus. Quando a gente olha para tudo isso, esse texto é atual para a nossa realidade hoje. Realidade muitas vezes de algumas igrejas, realidade da sociedade e da nação. Deus diz, eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende da sua maldade. E ainda diz, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? E essa é uma pergunta que surge da boca de muitos. Que muitas vezes, em sofrimento, que vem em consequência dos seus pecados, e olha para isso, peraí, o que foi que eu fiz para merecer isso? Sou tão bonzinho, sou gente boa, sou do bem. O que foi que eu fiz? Não estou dizendo que de fato não haja momentos que pessoas são vítimas. Mas aqui nesse contexto, sabe, era uma religião de aparência, era uma espiritualidade proforme. Não tinha compromisso. O que foi que eu fiz? Porque eu faço bem, porque... por quê? O que foi que eu fiz? Sua falta de sinceridade consigo mesmo, com sua realidade. Essa coisa de querer fechar os olhos para os nossos próprios pecados. E daí a gente começa a enxergar o erro dos outros
e medir o erro dos outros, e culpar os outros. E é o que Jesus disse: olha, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tem que tirar a viga que está no teu, para que você enxergue que possa ajudar o outro. O que foi que eu fiz? Será que essa pergunta não está na nossa boca? E será que essa reclamação, esse lamento, de repente, não é em uma situação semelhante àquela do povo lá em Jerusalém? E repito, eu não estou dizendo que, de fato, não tenha gente fiel que esteja passando por tempos difíceis e, às vezes, faz esse questionamento: o que foi que eu fiz, com o coração aberto diante de Deus? Mas aqui era hipócrita. Eles sabiam o que estavam e o que eles tinham feito, mas aqui, o que foi que eu fiz? Eu não mereço. Não, eles estavam longe. Então, com isso, não estou generalizando. Mas sim, se isso aqui está na palavra de Deus, é para que nós possamos refletir da nossa realidade. O que foi que eu fiz? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Vamos colocar um olhar honesto sobre a nossa vida, sobre o jeito que a gente tem vivido, sobre a história da nossa vida. O que foi que eu fiz? Não fiz nada, será? Sabe, a gente tem que dizer e reconhecer o que a gente tem feito. E não ficar nesse discurso do que foi que eu fiz, quando a gente de fato fez, talvez em muitas coisas. E se a gente não fez, o Espírito da graça, isso vai passar. Mas se a gente fez, é importante que a gente reconheça, porque enquanto a gente não reconhecer, não vai ter solução. E é o que esse texto vai concluir aqui, em tudo que ele diz. Cada um se desvia e segue o seu próprio curso. É assim, mas eu acho que é assim. Tem isso na Bíblia? Deus, pois é, mas eu acho que é assim que eu acredito. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz, é o que Deus diz. Quando eu caminho nos meus achismos, isso é muito perigoso. É o que a palavra de Deus diz. Cada um segue o seu próprio curso. E como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha, não está nem pensando, vai e se joga. E vai com tudo, não pensa, não para, não raciocina. Vai com tudo, diz o que quer, faz o que quer, obedece todos os seus impulsos, como um cavalo que se lança na batalha. É a figura que o profeta usa. Não para, não pensa, não reflete. Vai pagar caro. E Deus não é o culpado. Deus não é o culpado.